Liberdade de expressão comprometida. 1984, Big Brother, O Grande Irmão, Ministério da Verdade, de George Orwell. Censura de volta ao Brasil? Sua liberdade de se manifestar, de falar o que você pensa, vai acabar a partir de agora? O tema de hoje será a PL das fake news. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou o professor Jussemar, você já me conhece lá do Instagram. Se não conhece, pode começar a seguir hoje. Também, por favor, quem puder desde já, se inscreva no canal, se inscreva aqui no YouTube, porque todas as quartas e sextas-feiras temos um vídeo novo aqui no canal. E também, claro, vocês podem acompanhar semanalmente, diariamente, na verdade, as postagens lá no meu canal, lá no meu perfil do Instagram, onde eu falo sobre filosofia, direito, política, e é isso que nós vamos tratar sempre aqui neste nosso canal. Bem, como eu já mencionei bem rapidamente, coincidência ou não, as minhas últimas postagens lá no Instagram, assim como também os últimos vídeos, né, que foram postados aqui no canal do YouTube, vocês podem acompanhar por aí, né, pela timeline, pelo feed, enfim, pelos shorts também, que têm sido publicados agora pelo menos 2 vezes na semana. Um tema que sempre foi relevante, sempre atual, que é a questão envolvendo a liberdade. Vocês poderão ver, como eu disse isso em alguns dos meus posts mais recentes lá no Instagram. Têm sido tratados, têm sido abordados, e é óbvio, né, que não poderíamos deixar de tratar aqui também da questão das fake news, sobretudo porque estamos aí na iminência de termos aprovado na Câmara dos Deputados uma nova lei, né, o chamado de PL das fake news, alguns chamam de PL da censura, e como eu disse, inclusive, nos últimos vídeos aí que eu acabei de mencionar, muito provavelmente isso será um dos temas mais relevantes aí nas próximas décadas. E um grande desafio para todos nós, para toda a sociedade, sobretudo diante também do desenvolvimento das inteligências artificiais, tecnologias como o deepfake. Falei disso também em outros vídeos, vocês vão receber aí nos cards aqui, né, aparecendo por aqui, ou também na descrição, a minha sugestão de vídeos onde eu tratei sobre isso na última semana. Mas o que é importante a gente saber é, de fato, o que é mito, o que é verdade em relação a essas discussões. E é sobre isso que nós vamos, então, falar hoje, né? Primeiramente, pessoal, é importante que a gente saiba, né, como se dá o trâmite com relação a esse projeto de lei, né, que é tão importante, está em discussão hoje na Câmara dos Deputados. Hoje, que é sexta-feira, dia 28 de abril, está prevista a entrega do relatório final na Câmara dos Deputados e que será votado na próxima terça-feira. Então é importante a gente entender também como que funciona, primeiramente, essa votação, para depois a gente entrar nos pontos centrais aí da discussão. E lembrando que esse projeto ele teve origem, né, lá no Senado. É um projeto que foi elaborado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e na Câmara tem como relator o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB. Então a fase que nós estamos agora é de apresentação do relatório, ele será votado, como eu disse, na próxima terça-feira, e como se trata de uma lei ordinária, basta maioria simples para a sua aprovação. O que não se deve ou não se pode confundir, acho que a maioria talvez não saiba ou não se recorde dessa pequena distinção, com a necessidade de uma maioria absoluta do quórum para a votação, ou seja, tem que estar para que a votação ocorra, né? E por isso que é uma previsão de que vai acontecer na terça-feira. Para que a votação ocorra, é necessário que a maioria absoluta dos deputados esteja presente no ato de votação, na sessão da Câmara para a devida votação. Ou seja, 257 são necessários 257 assinaturas, presenças de deputados para essa votação acontecer na próxima terça-feira. Sendo aprovado, obviamente ali foram feitas alterações, serão analisadas alterações ao projeto original. Esse projeto de lei ele retorna para o Senado, que é onde foi a sua origem,
né, como eu disse no início. Lá no Senado, também por maioria simples, haverá necessidade de que essas alterações sejam analisadas e votadas, e só posteriormente o projeto é finalizado e encaminhado ao presidente da República para sua sanção ou veto. Sendo sancionado, sem nenhum tipo de modificação, beleza, passaremos então a ter aí uma nova lei que vai buscar tratar, né? E aí nós vamos discutir isso agora na sequência, se é um combate às fake news ou se isso é uma ameaça de censura à liberdade de expressão, né? Como alguns têm dito por aí. Se houver algum tipo de veto, claro, isso retorna, né, para o Congresso, para que se possa então manter ou derrubar o veto que eventualmente tenha sido feito pelo presidente da República. Então, em termos bastante sintéticos, né, essa questão mais chata, né, mais técnica sobre a votação do PL das fake news, é isso, basicamente é isso, né? Agora, vamos ao que interessa. Com relação ao conteúdo, com relação ao tema que está sendo debatido e discutido por meio desse PL, que tem gerado aí uma série de polêmicas, de debates, de discussões e, obviamente, fake news, né? O que seria interessante, né? Em um projeto que visa regulamentar a desinformação na internet, a gente acaba encontrando aí uma série de opiniões que são propagadas aí, né, nas redes, e que acabam sendo também, por si só, nada mais, nada menos do que fake news, do que desinformação, o que basicamente fala de modo favorável ao projeto e a necessidade que temos de regulamentar e tratar e enfrentar esse tema, né? Então eu vou basicamente aqui falar de 4 pontos, né, que me chamaram a atenção aí nos últimos dias. Como eu falei, inclusive passaram, né, por alguns dos vídeos aí e de algumas análises que eu fiz ao longo da semana, sendo que a primeira delas foi bem recentemente propagada aí pelo ex-procurador da Lava Jato, né, o Deltan Dallagnol, que agora é deputado, finalmente está no seu lugar em que sempre deveria estar, como político, atuando como político mesmo, né, enfrentando o debate público. E ele disse, como vocês podem ver aí, alegando, né, que esse PL é um absurdo, que isso inclusive vai impactar até mesmo o sagrado direito à liberdade religiosa, que vai ser uma censura à Bíblia, que não mais serão possíveis postagens ou divulgação de determinados dogmas ou doutrinas, né, pregadas por determinadas igrejas ou denominações religiosas, o que é um absurdo, porque nada disso está previsto, ou nada disso será abordado pelo projeto de lei que visa combater as fake news. O que é liberdade religiosa, o que é liberdade de expressão, continuará sendo, com perdão do trocadilho, religiosamente a mesma coisa que sempre foi. Então não haverá alteração com relação a isso. Pastores, padres, quaisquer membros de denominações religiosas poderão continuar fazendo as suas pregações, as suas reflexões, quaisquer que sejam, baseadas em suas crenças. Isso não vai ser alterado em nada. Agora, o que não se poderá fazer, obviamente, é propagar crimes, como sempre foi, e como já há previsão no Código Penal. E um tema que muitas vezes acaba sendo perpassado, né, por todas esses campos, né, vamos dizer, ideológicos ou do conhecimento, que a religião, o próprio direito, é a questão que envolve os direitos relacionados às comunidades LGBTIQIA+, né? Porque é evidente que, a depender da forma como determinadas expressões são ditas, ou como determinadas falas são colocadas, isso sim poderá gerar ou poderá ocasionar a prática de crime de homofobia. Crime, que é crime. E isso não é novidade, isso não está sendo alterado, incrementado, ampliado pelo PL das fake news. Então isso é uma fake news, propagada pelo deputado Deltan Dallagnol. Então você aí que segue, que professa uma determinada religião,
fique tranquilo, isso não vai afetar em nada a sua vida ou a sua crença ou a sua forma de se manifestar nas redes sociais, desde que sejam respeitados também os direitos de todos, seja respeitada a dignidade humana e não sejam feitas ofensas a quaisquer grupos que sejam, né? Porque isso de fato é crime. Outro ponto que gerou bastante debate tem gerado uma certa discussão com relação a esse projeto de lei, mas basicamente isso já foi superado, é a possibilidade, ou seria, né, a possibilidade de criação de uma agência reguladora, ou de um órgão, né, de regulação que em tese seria controlado pelo Estado. De fato, essa proposta chegou a ser trabalhada, né, no âmbito das discussões relacionadas ao projeto de lei, porém isso já foi afastado, isso já foi retirado de pauta, até porque isso realmente, todos irão concordar, é um absurdo, não é? O próprio Estado ditando, regulando, definindo o que é ou não fake news. E isso, obviamente, iria mudar, ou iria afetar, ou iria ter influência a depender do governo de ocasião. Então isso não é interessante para ninguém, por isso que praticamente por unanimidade essa ideia foi rejeitada, né? E se tem alguém, e se amanhã, futuramente, tivermos, né, como sociedade, que criar algum tipo de agência ou órgão regulador nesse sentido, que seja um órgão independente, autônomo, né, que não tenha, pode até ter um membro ou outro ali do governo, dos poderes, do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas, em sua grande maioria, tem que ser formado por integrantes, né, da sociedade civil. Aí sim, poderia, inclusive como é feito em outros países, né? Aí sim poderia se defender algo nesse sentido. Outro ponto, um terceiro ponto aqui que é importante nós lembrarmos, e aí eu ressalto a importância, né, de estarmos bastante atentos ao que está sendo debatido e discutido em relação a esse projeto de lei, diz respeito ao uso que se tem sido, ou mau uso, né, o abuso, na verdade, que tem sido feito das redes sociais para a propagação de ódio, discurso de ódio, grupos neonazistas, grupos de incitação à violência, que inclusive isso já tem sido praticamente também uma posição unânime entre os especialistas na área da segurança pública, que tem sido um grande incentivo para essa série de ataques que tem acontecido e ocorrido aí nas escolas, né? Esse absurdo, esses massacres, essas chacinas que tem acontecido aí nas escolas, com crianças sendo mortas e assassinadas, prédios invadidos, professores sob ameaça constante, né? E como que nós vamos combater isso? Como que nós vamos criar mecanismos para se prevenir, se coibir que essas práticas sejam, continuem sendo praticadas no Brasil, numa terrível, né, importação aí de um problema que já há décadas, né, sangra e fere países, por exemplo, como os Estados Unidos, que infelizmente é famoso, né, por conta da sua facilidade de acesso às armas e que também indiretamente gera essa maior violência nas escolas, colocando em risco adolescentes, crianças, professores. Então é evidente, né, que uma regulação mínima nas redes sociais, nas redes e de um modo geral, é necessária para que se possam identificar essas células de atos terroristas, né, de criminosos que usam inclusive da Deep Web para poder se organizar e praticar atrocidades como essas que nós temos visto, infelizmente, ultimamente. E por último, um último ponto que eu traria aqui nessa nossa análise aqui de hoje, claro, esse é um tema que muito provavelmente teremos que retomar em algum outro momento, né? Porque é um tema que vai longe, né? E precisa ser realmente aprofundado. É o que o próprio projeto de lei chama de dever de cuidado das redes. Por quê? Afinal de contas, né, tratar e combater a desinformação e as fake news
é um dever de todos, mas sobretudo, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode ignorar isso, sobretudo trata-se de uma responsabilidade dessas mega corporações, mega empresas e provedores de internet, redes sociais, como a Meta, o TikTok, o Twitter, né, recentemente adquirido, né, pelo Elon Musk, com a promessa de que iria ampliar, né, a liberdade, mas ampliar a liberdade não necessariamente significa ampliar a segurança dessas próprias redes. Ou seja, elas não têm nenhuma responsabilidade nas consequências nefastas que o mau uso delas tem gerado para a sociedade. Elas não têm se portado de maneira isenta, sem nenhum tipo de contrapartida, desde o Marco Civil da Internet, desde quando foi aprovado o Marco Civil da Internet. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, em capítulo de livros, sobre esse tema, a responsabilidade do Estado em relação a essa regulamentação. Tem um artigo também sobre a propagação de fake news, no que nós chamamos de era da pós-verdade, onde os fatos perdem relevância, né, e as versões, ou como gostam de dizer hoje, né, as narrativas acabam ganhando mais importância, sobretudo prevalecendo aí determinadas posturas ideológicas. Portanto, não é dever dessas grandes empresas que lucram milhões, bilhões de dólares em publicidade, em venda de serviços e negócios das mais diversas naturezas, em se combater, não é responsabilidade delas, sobretudo, combater crimes contra o Estado de Direito, atos terroristas, violência contra a mulher, contra crianças, contra idosos, contra a comunidade LGBTQIA+. As absurdas, intoleráveis interferências no processo eleitoral, desde o escândalo, né, daquela empresa inglesa, a Cambridge Analytica. Então, olha só, pessoal, vamos refletir sobre isso, sobre a necessidade desse debate. Não é justo que nós, como sociedade, cobremos também dessas empresas uma maior responsabilidade? Não é um tanto quanto óbvio que essas empresas inseridas entre nós não tenham que se adequar à lei, e nós, como cidadãos e por meio dos nossos representantes políticos, não devemos exigir que elas se dobrem à nossa democracia e às nossas leis? Então é esse o ponto, ou são esses os pontos que nós precisamos refletir em relação a esse tema. Portanto, em conclusão, encerrando aqui esse debate, essa análise de hoje. É claro que nós devemos questionar, duvidar, buscar e investigar, né, todos os lados. Eu sempre digo isso. Digo lá no Instagram, por meio das postagens filosóficas, e tenho dito aqui por meio dos últimos vídeos que foram postados, vocês podem acompanhar aí. Inclusive, o último tema que eu tratei foi sobre os filósofos da escola do ceticismo, né, que nos aconselham, né, a termos sempre uma visão crítica sobre as coisas. Então é claro que nós devemos questionar, colocar em pauta, em dúvida, né, o que está sendo debatido lá no Congresso. E é claro que é nosso dever também nos informarmos, até mesmo para nos blindarmos contra as fake news e contra a desinformação, que justamente esse projeto procura combater. Então nós não podemos também cair nas fake news e na desinformação que tem sido propagada principalmente por grupos de extrema direita ou por extremistas de direita, que vocês podem observar, já tem se colocado radicalmente contra, né, essa discussão, o que não significa também que a gente precisa aderir 100% ao que está sendo debatido, discutido e que vai ser votado, né? O que eu quero dizer aqui é que estejamos atentos e não aceitemos de forma acrítica, inclusive essas fake news que têm sido propagadas por eles. Que, inclusive, tem, como eu já disse, difundido essa bobagem de que é uma censura. Simplesmente uma censura
defendida pelo Estado, como se estivéssemos retornando ao período da ditadura militar, né, que prevaleceu no Brasil por 21 anos. Uma imbecilidade que tem sido falada e propagada em certos perfis aí, desses grupos de extrema-direita. Porque, claro, eles é que são, hoje em dia, os grandes e principais propagadores de desinformação. E, portanto, o que eles estão fazendo nada mais é do que advogar em causa própria. É isso, pessoal. Digam nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam sobre esse tema importante, se vocês concordam, né, com essa importância, com essa relevância de se discutir um tema atual como esse, né? Deem aí também sugestões sobre eventuais novos temas que vocês gostariam de fossem debatidos aqui no canal. E claro, não deixem de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para quem ainda não se inscreveu. Muito obrigado, pessoal, e vamos sair da caverna.